Ser iniciado implica uma transformação de algo que não era, mas que de agora em diante começa a ser diferente. Afeta radicalmente a pessoa inteira, a sua identidade, suas relações com os amigos e, fundamentalmente, sua relação com Deus. Assim como uma pessoa que passa por um problema sério, como, por exemplo, um problema de saúde, e fica curado, ou alguém que inesperadamente sofre um acidente de automóvel e se recupera, essa pessoa passa por uma experiência capaz de marcá-la por toda a vida. Depois deste fato, em sua história haverá sempre um antes e um depois. A iniciação cristã, tal como esta experiência, tem força para mudar nossa vida e gerar uma nova pessoa. Pela graça da palavra acolhida durante a catequese e pela celebração do batismo, crisma e eucaristia, adquirimos o Espírito de Jesus Cristo. Somos uma nova criatura, não só de boca, mas todo o nosso ser encontra nele a razão de viver. Como está nossa catequese de iniciação hoje? O documento de Aparecida verifica que a nossa catequese de iniciação é pobre e fragmentada e, portanto, insuficiente para promovermos de fato uma personalidade cristã. Exemplo disto é o de tantas pessoas batizadas que são indiferentes à sua fé, ou ainda as pessoas batizadas não evangelizadas que vivem uma fé individualista e bombardeada por inúmeras ofertas religiosas. Como forma de mudar essa realidade, a Igreja do Brasil, a partir do Diretório Nacional de Catequese e do documento de Aparecida, propõe uma nova forma de iniciar a fé. Encoraja-nos a retomar o modelo das primeiras comunidades, a iniciação cristã dos adultos, porque nela encontramos a pedagogia do catecumenato. O catecumenato é um modelo de catequese desenvolvido pelas comunidades cristãs nos primeiros séculos. Nesse modelo, as comunidades dedicavam mais tempo para instruir os adultos na fé. Os adultos seguiam uma caminhada de fé, tornavam-se cristãos por meio de um itinerário, passando por várias etapas. Durante esse itinerário, dava-se o amadurecimento da fé, porque o candidato confrontava a experiência que ele fazia pela leitura da palavra e pelas orações na comunidade, com as atitudes que ele ia assumindo numa sociedade adversa e plural. Hoje, o RICA, Ritual de Iniciação Cristã de Adultos, restaurou esta antiga forma de iniciação dos adultos que pediam o batismo. Vejamos o itinerário proposto pelo RICA. 3 tempos de preparação, 3 celebrações de passagem e, por último, o tempo da mistagogia. São 3 palavras-chave para simplificar nossa compreensão: querigma, discipulado e mistagogia. É importante ressaltar os principais elementos que dão coerência e unidade a todo esse processo do RICA, pois muitos desses elementos modificam nossa forma atual de fazer catequese.
Inicialmente, destacamos alguns deles. Primeiro, de um tempo a outro, a iniciação cristã se realiza na progressiva compreensão da fé e na aquisição de novas atitudes. Segundo, é preciso adquirir familiaridade com os tempos da iniciação, as celebrações de passagem e ver como isso se ajeita no conjunto da vida paroquial. Terceiro, a centralidade de todo o processo se concentra no mistério pascal, raiz comum de todos os sacramentos, e mistério principal que define a identidade cristã. Daí compreendemos por que o ciclo pascal é tão destacado, a quaresma, o tríduo e o tempo pascal, e por extensão, a participação na Eucaristia dominical. Quarto, a mútua relação pascal dos três sacramentos confere unidade de sentido a todo o processo, considerado como um só caminho, ser iniciado na vida cristã com uma identidade própria. Quinto, não se deve fragmentar o batismo, a confirmação e a Eucaristia como se fossem coisas separadas. Esta unidade leva ao planejamento comum dos processos catequéticos do batismo de crianças, iniciação à Eucaristia e crisma de jovens e catequese com as famílias. E por último, os catequistas de cada um desses sacramentos trabalharão em conjunto. Como vocês podem perceber, é possível a gente pensar uma nova estrutura de iniciação diferente desta que praticamos em nossas paróquias. A catequese catecumenal tem força suficiente para mudar a nossa pastoral paroquial. Ela desafia a capacidade missionária da comunidade de anunciar a fé e de voltar-se preferencialmente para os cristãos que não completaram a iniciação cristã. Daí a importância de todo agente de pastoral conhecer as características dos tempos e etapas do batismo de adultos. É preciso estar familiarizado com os elementos da sua pedagogia. O agente, estando bem preparado, ele encontrará caminhos para superar uma catequese de iniciação fragmentada e separada da liturgia e concebida quase unicamente como preparação sacramental de crianças.